prazer imenso estar novamente com vocês para uma nova edição do nosso programa André Cantuária Midnight. Hoje contamos com a presença da sexóloga e psicóloga Sandra Batista. Sandra, me diga uma coisa. O que seriam disfunções sexuais? É uma coisa que acomete, digamos assim, grande parte da sociedade. O que seria isso? André, primeiro é um prazer enorme estar aqui com você, obrigada pelo convite. Disfunções sexuais, primeiro é importante a gente entender o sexo como uma função, né? Então, disfunção sexual significa quando, no meio desse processo da função sexual, que vai do desejo até a resolução, que é o retorno ao estado anterior, alguma coisa acontece que faz com que prejudique a resposta sexual. Então, por exemplo, isso pode ser no momento do desejo, isso pode acontecer no momento da excitação, pode acontecer no momento de orgasmo, ou seja, alguma coisa que atrapalhe aquela função, que atrapalhe a resposta sexual. Aí é uma disfunção sexual. O que poderia ser dito em relação a essa disfunção sexual no que tange, no que acomete os homens, primeiramente, e posteriormente as mulheres? Então, tanto homens quanto mulheres podem viver situações de disfuncionais, como a gente chama, né? Que pode ser alguma coisa temporária, que aconteceu de uma hora para outra, num momento pontual da vida, ou que possa, de repente, estar ocorrendo com uma frequência muito grande. Então, é um problema que acomete homens e mulheres. No caso dos homens, é muito comum a gente ouvir algumas disfunções. A gente abre o jornal, liga a televisão, escuta o rádio, sempre a gente escuta falar sobre a disfunção erétil, ou a falha de ereção, ou vulgo impotência. Essa é uma disfunção sexual que acomete muitos homens, em qualquer idade, em qualquer fase da vida. Claro que é preciso ele buscar uma ajuda, buscar um tratamento para poder tentar entender o que está acontecendo. Uma outra disfunção sexual masculina muito comum, que a gente também escuta falar com muita frequência, é a ejaculação precoce ou ejaculação rápida. É quando o homem mal entra num processo de excitação sexual, ele já ejacula, sem dar tempo que a parceira muitas vezes tem alguma forma de prazer, não digo nem o orgasmo, mas ela sentir prazer com aquela relação, ele já ejacula. Essa é uma disfunção sexual muito comum no início da atividade sexual. Quando a pessoa está começando a ter relação sexual, ele não conhece o corpo dele, ele ainda não conhece o ritmo que ele pode empregar, ele ainda, de repente, está com uma parceira nova, num novo relacionamento, ele também ainda está muito ansioso. Então, é muito comum essa disfunção sexual acometer os jovens no início da atividade sexual. Mas também é uma disfunção sexual que pode acometer pessoas mais adultas também. E muitas vezes, na maioria das vezes, quando isso acontece, essa disfunção está ligada a um nível de ansiedade muito alto. Então, não basta você só focar no tratamento daquela disfunção. Você precisa identificar a razão daquela disfunção e aí tentar combater também essa questão, né? Você perguntou sobre as mulheres. Nas mulheres também é muito comum as disfunções sexuais nas mulheres. Principalmente na mulher, anorgasmia. O que seria anorgasmia? Anorgasmia seria uma dificuldade da mulher, chegar ao orgasmo. E ela tem uma característica, André, que pode ser tanto primária quanto secundária. A primária é quando a mulher nunca na vida dela experimentou uma sensação orgásmica, nunca. Em hipótese nenhuma, em nenhum relacionamento, em nenhum momento da vida. Então, ela é uma disfunção primária. Agora, quando a mulher, em algum momento, ela já teve, já sentiu, ou sente, de repente, orgasmo num dia, mas não sente no outro, ou sente de manhã, mas não tem orgasmo à noite, aí a gente chama de disfunção sexual secundária, né? Que também é uma disfunção muito comum nas mulheres. E uma outra disfunção muito comum nas mulheres é a inibição de desejo.
Ou o desejo inibido, que é aquela coisa da pessoa não ter vontade de ter relação sexual, não estar motivada, não querer, ou tentar e não sentir realmente vontade, que seria o desejo inibido, ou inibição de desejo. Mas tem outras disfunções que acometem homens e mulheres, por exemplo, dispareunia, que é dor na relação sexual. Dor, eu diria, não na relação em si, dor antes, durante ou depois de uma penetração, por exemplo, que é uma disfunção sexual também que ela pode se apresentar tanto no homem quanto na mulher. E existem tratamentos para solucionar esse tipo de problema? Há como solucionar? Olha, claro que existe, né? Tem tratamento, sim. O primeiro é importante identificar quais são as causas, até para poder a pessoa ter um tratamento adequado. Então, as causas, elas podem ser, por exemplo, causas orgânicas. Ora, de repente a pessoa, ou biológicas, eu diria, a pessoa tem alguma doença. A disfunção sexual, ela vem de algum outro problema. Por exemplo, quer ver? De repente o homem tem um quadro de diabetes muito alto, né? Muito grave, muito acentuado. O diabetes, ele interfere na ereção. Entendeu? Então é importante. Então você tem as causas biológicas, que pode ser por conta de uma doença, por conta de algum medicamento. Há medicamentos que prejudicam a resposta sexual, tanto do homem quanto de mulheres. Poderia citar exemplos? Ansiolíticos, por exemplo, que são medicamentos que de alguma forma ajudam a diminuir a ansiedade, mas deixam a resposta sexual mais lenta, entendeu? Então, assim, por isso que é importante a gente tentar identificar se é uma causa biológica, eu tenho alguma doença, eu estou tomando algum medicamento, eu estou bebendo, quando eu digo medicamento, eu falo de drogas, e aí entra as lícitas e as ilícitas também. Aí vamos lá numa droga lícita, sem ser o medicamento, cigarro. Cigarro para o homem, eu acho que se o homem se tocar, se percebesse o prejuízo que o cigarro pode acometer na resposta sexual dele, é muito grande. Entendeu? A longo prazo, a ereção fica completamente comprometida. Drogas ilícitas, principalmente, né, elas vão interferir na resposta sexual. O álcool interfere na resposta sexual. O álcool, apesar de algumas pessoas se sentirem mais soltas, mais livres, mais desinibidas, mas, por outro lado, a resposta sexual fica comprometida. Ela vai ficar mais livre, vai ficar mais solto, mas isso vai interferir na performance, com certeza. Então você tem, por exemplo, a causa biológica que eu falei, tem as causas psicológicas. Ora, se eu estou passando por um momento difícil na minha vida, por conta do emprego, por conta da perda de um ente querido, entendeu? Isso tudo vai interferir no meu emocional. Interferindo no meu emocional, vai interferir em tudo na minha vida, né? A gente não consegue estudar com a mesma facilidade, a gente não consegue se concentrar, mas a gente também não consegue ter uma relação sexual satisfatória. Então, é importante também identificar, essa causa tem uma raiz psicológica e tem uma outra causa também, que seriam as causas diádicas. Diádicas vem de díade, né? Então são causas, André, que muitas vezes estão relacionadas ao casamento, ao relacionamento. Ora, de repente você já não percebeu, o casal não percebeu que já deixou de ser um casal efetivamente, viraram amigos, ele já não tem mais interesse por ela, ou então ela já não tem mais interesse por ele, ou então assim, são tantos os conflitos conjugais, as brigas, os desentendimentos, que na hora da intimidade acaba não acontecendo uma relação satisfatória. E tem também as multicausais, ou seja, a gente pode ter a combinação de mais de uma causa. Eu posso ter a causa diádica junto com a causa psicológica, eu posso ter a causa psicológica junto com a causa biológica, eu posso ter as três juntas, então isso também pode afetar o relacionamento, né? Então, primeiro de tudo é identificar qual é a causa, né? Então é procurar um médico, e o médico vai fazer um diagnóstico, que a gente chama de diagnóstico diferencial, ele vai tentar tirar a causa biológica, identificar qual é e encaminhar para um psicólogo. Muitas vezes é necessário fazer um tratamento de um
com um psicólogo e um médico junto, mas solução sempre tem. Vai ter o tratamento e sempre tá aí, há a solução sim. Como citou em relação aos medicamentos que prejudicam digamos assim, o relacionamento sexual, hoje em dia existe uma série de medicamentos, como por exemplo o Viagra, dentre outros, que são considerados estimulantes sexuais. Isso é real? É verídico? Até que ponto o efeito desse remédio, desse medicamento, é capaz de solucionar e ajudar esse relacionamento no tratamento? Ou ele é simplesmente um paliativo? É interessante essa pergunta, né? São os vasodilatadores. Esses vasodilatadores, eles ajudam, sim, a melhorar, no caso do homem, né? Esses medicamentos, a maioria deles são para os homens, eles ajudam a melhorar uma ereção, ou seja, se um homem tem uma ereção que está em 80%, 90%, ele vai te dar 100%. E ele ajuda também a prolongar esse ato sexual, que essa ereção permaneça por mais tempo. E isso é real. Mas, por outro lado, esses medicamentos, eles não te dão desejo. Sem desejo não tem um ato sexual satisfatório. Então, assim, eu já vi casos de homens que tomaram determinados vasodilatadores e ficaram esperando. Vamos ver se faz efeito. Não, ele não vai fazer efeito. Se esse homem, né, se você não tiver desejo pela sua parceira, ele não vai fazer efeito algum. Então, é preciso ter o desejo, é preciso a pessoa estar excitada para que esse vasodilatador traga algum resultado, algum benefício para esse homem. Senão não adianta ficar vendo futebol e esperando o vasodilatador fazer efeito. Ele não vai fazer efeito, ele não vai dar essa resposta. Mas ela ajuda, sim, para melhorar, esses medicamentos ajudam para melhorar uma resposta sexual. Perfeito. Uma outra dúvida, eu acho que acomete a maioria dos casais, principalmente aqueles casais que já têm um relacionamento já duradouro, né, durante muitos anos, seria relacionado à diminuição da atividade sexual com o passar do tempo. É natural essa diminuição? Até que ponto pode ser considerado normal para esse casal diminuir a atividade sexual e até que ponto isso pode se tornar um empecilho para a continuidade do seu relacionamento? É importante, assim, não existe uma regra, né? Falar qual é a quantidade certa de relações sexuais que um casal deve ter ao longo do seu relacionamento. É uma vez por semana, todo dia, de manhã e à noite, todo dia, uma vez por mês? Não há essa regra, isso é uma questão muito pessoal, isso é uma questão muito do casal. A quantidade certa é aquela quantidade que satisfaz o casal. Eles estão felizes, mas eles mantêm relacionamento sexual só uma vez por mês. Mas isso está legal para os dois? Eles estão felizes? Esse é o ritmo desejado? Que é péssimo. O que é ruim no relacionamento, André, é quando o ritmo do casal é diferente. Onde o homem quer todo dia e a mulher, na realidade, só sente vontade uma vez por semana. Enfim, por várias razões, por N razões, por uma necessidade dela mesmo. Aí o casal começa a ter relacionamento sexual forçado, a mulher se força a ter relacionamento sexual com o marido porque ele está com vontade. Mas e aí, o desejo dela não conta? Então aí que é o grande problema, quando tem esse descompasso. Mas quando não há descompasso, quando o casal está feliz com o ritmo, não há problema nenhum. E você falou ao longo do tempo. É claro, né, no início do relacionamento, tudo é novidade. Tudo é novidade, o cheiro daquela pessoa, né, o beijo, é uma coisa muito nova, é muito diferente. Com o passar do tempo, as pessoas vão se acostumando já e é normal que o ritmo diminua. Na fase do apaixonamento, a pessoa quer ter relacionamento sexual toda hora, todo momento. Depois que passa e que fica o amor, né, que fica predominando naquele relacionamento, o ritmo também acaba diminuindo e é absolutamente normal desde que ambos estejam satisfeitos. Não há problema nenhum. Agora, haveria possibilidade de se incentivar dentro do próprio casal esse aumento dessa atratividade? Quais mecanismos poderiam ser utilizados dentro do próprio relacionamento para tentar melhorar
essa relação sexual, né? Digamos que tenha diminuído. Isso. E eles queiram, ambos queiram retomar, aumentar essa atividade sexual. O que deveria ser feito para que possibilitasse isso para o casal? Eu sempre falo para meus pacientes que feijão com arroz é bom pra caramba, mas feijão com arroz todo dia enjoa, né? Então é importante dar uma incrementada, né? De repente nesse arroz, a gente pode comer feijão com arroz, mas a gente pode colocar de repente um legumezinho misturado nesse arroz, a gente pode cortar um baconzinho, a gente pode colocar uma passas, ou seja, é colocar aquela pimentinha, aquele tempero. Muitas vezes o que está desagradando no relacionamento, o que está interferindo na frequência, é exatamente a rotina. É o igual, é o mesmo. Então, muitas vezes, André, são coisas simples. Uma música, um jantar à luz de vela, um som diferente no quarto, um dançar antes, né? Quantos casais muitas vezes dançavam antes quando estavam namorando e tal, dançavam em casa, né? No início do relacionamento e esquecem de fazer isso depois de casados. É uma massagem nos pés, é um banho junto. Então, tudo isso, que são coisas simples, mas que quando a gente está casada depois de muito tempo, a gente esquece de fazer, né? Então, tudo isso pode ajudar a colocar uma pimentinha nesse relacionamento, apimentar. É uma lingerie diferente, é um homem com uma cueca nova e não aquela cueca já furadinha, encardida, né? É a mulher, de repente, com uma camisola nova também, ou seja, é um perfume no quarto, tentar, de alguma forma, sair daquela rotina. O sair daquela rotina pode ajudar em muito a apimentar o relacionamento sexual, tornar não só mais frequente, mas também, mesmo que não aumente a frequência, mas quando acontecer de uma forma muito mais agradável, mais intensa, muito mais divertida. E o envelhecimento? O envelhecimento, ele traz alguma consequência sexual para o relacionamento? Às vezes ouve-se que uma pessoa, muito embora já esteja com uma certa idade mais avançada, ele mantém uma atividade sexual muito forte. São mitos, é realidade. Até que ponto o envelhecimento ele traz reflexos para o relacionamento sexual? Pois é, o processo de envelhecimento ele muda o nosso corpo, né? Ele muda tudo. André, você usava óculos? A vida inteira você usou óculos? Olha só, eu descobri que eu tinha problema de visão na escola. Tá, então porque, você já... eu já tinha uns 4 anos. Tá. Eu estava na escola, a professora colocou alguma coisa no quadro e pediu que a gente lesse ou algo parecido, e eu não conseguia ler. E ela percebeu que eu não conseguia. Aí ela foi e avisou a minha mãe. Então essa já é uma questão que está com você, mas já há mais tempo. Eu, por exemplo, eu comecei a usar óculos agora. O que significa? Que a minha vista está envelhecendo, o meu organismo está envelhecendo. Eu já não subo a escada com a mesma facilidade que eu subia há alguns anos atrás. Ou seja, todo o nosso organismo ele envelhece com o tempo. Então, obviamente, e vai mudando, e a gente vai se adaptando. Então, aí você se adapta usando um óculos, você de repente não está ouvindo da mesma forma, mas a gente se adapta com aparelho de surdez, né? Eu não subo a escada com tanta agilidade, eu subo mais devagarzinho e paro de vez em quando para poder respirar. Ou seja, na realidade, o nosso organismo, isso é altamente natural, ele vai modificando, ele vai envelhecendo ao longo do tempo. É a mesma coisa em relação à resposta sexual. Ela também modifica. Então, o que tem que acontecer? Ninguém pode esperar, um homem, por exemplo, de 50 anos, ele não pode esperar mais uma performance de quando ele tinha 20 anos. Ele não vai conseguir. Ele pode ter até uma vida sexual ativa, mas eu te garanto que igual que ele tinha 20 anos, ele não tem mais. Porque já passou, ele não tem mais 20 anos. Então, a questão é não se cobrar.
que eu vejo com muita frequência são tanto homens quanto mulheres se cobrando a partir de um passado, de uma história que eles que já passou. Né? Quando eu tinha 20 anos, ok, quando você tinha 20 anos você tinha essa resposta sexual com essa frequência. Hoje não. Ele pode ter sim uma resposta sexual muito boa para a idade dele, se ele se alimenta bem, se ele tem uma boa qualidade de vida. Então, comparando um homem de 50 com outro homem de 50, a resposta dele pode ser muito satisfatória. Um homem de 60, um idoso com outro homem de 60, ele pode estar muito melhor do que o outro. Por quê? Porque tem qualidade de vida, se alimenta bem, faz atividade física, mas não dá mais para ele se comparar com um rapaz de 20, 25, 30 anos. Então, modifica, isso é normal, isso de fato acontece, e é importante a gente ir se adaptando. Não adianta mais inventar situações que na realidade o corpo dele não vai mais aguentar. Mas esse processo de envelhecimento, ele é natural, ele é normal para o corpo todo, não só para a resposta sexual, para todas as respostas do nosso corpo. O consumo de pornografia, ele prejudica o casal? E juntamente com isso, eu gostaria de perguntar, para a gente poder finalizar, o efeito da pandemia sobre os relacionamentos. André, o consumo de pornografia, ele, em alguns momentos, pode servir como uma pimentinha, como uma fantasia sexual. Agora, o consumo excessivo de pornografia, quando você passa a depender da pornografia para ter um relacionamento, satisfatório, aí sim pode ser prejudicial, tá? Porque é uma referência que não necessariamente é uma referência natural, normal. Você na pornografia os homens estão eretos, os homens estão em ereção o tempo todo. É tudo tão feliz, é tudo tão mágico, e no dia a dia isso não é assim, né? Principalmente, André, nos jovens, nas pessoas que estão iniciando a vida sexual, elas passam a ter aquilo como modelo e acham que a vida é assim, entendeu? Que a vida sexual é assim, igual a pornografia o tempo todo, e não é. E acaba tendo sendo frustrante demais, né? Então, assim, tudo que em excesso não é legal. Né? Então, assim, comer maçã é bom, mas comer maçã em excesso não é legal, né? Então, tudo em excesso acaba, de algum momento, não fazendo bem para o casal ou para o sujeito. Em relação à pandemia, o que a gente tem visto, claro que, graças a Deus, agora tem diminuído um pouquinho, mas ela afetou muito a vida sexual dos casais, muito, muito, muito. Tanto que no consultório a procura aumentou muito por casais, casais ou homem ou mulher separado, buscando ajuda. Mas isso é compreensível, no emocional das pessoas. Aí vem aquela causa psicológica que a gente falou anterior, né? Ela mexeu muito no emocional, eram pessoas a todo momento perdendo amigos, ou perdendo familiares, ou vendo outros amigos perdendo seus familiares. Isso mexe muito, então isso deprimiu, muitas pessoas ficaram deprimidas, a ansiedade aumentou muito também nesse período, e com isso a vida sexual também passou a sofrer interferência. Sandra, eu vou te dar um minuto agora, gostaria que se direcionasse aos nossos telespectadores para deixar um recado para a sociedade carioca, para o Rio de Janeiro. Então, quando a pessoa está sofrendo uma disfunção sexual, ela efetivamente sofre, a palavra é sofrer mesmo. Mas ninguém precisa sofrer, a solução, na vida há solução para tudo, né? Como já diziam as pessoas mais antigas. Então, busca ajuda de um profissional, busca ajuda de um psicólogo, busca ajuda de um médico, que com certeza o problema vai ser solucionado. Tá aí. Olha, Sandra, um prazer imenso tê-la aqui no nosso programa, André Cantuária Midnight. Esperamos poder contar com a sua colaboração em futuras edições. E gostaria de que vocês também acessassem o nosso programa pelo YouTube, através do canal Programa André Cantuária Midnight.